Amados, sem dúvida alguma nós estamos vivendo em uma era de relacionamentos superficiais. Isso acontece entre maridos e esposas, entre famílias, entre irmãos de sangue e, sobretudo, dentro da igreja. Diante deste levantamento surge uma pergunta: é possível nós termos relacionamentos saudáveis e profundos? E a resposta é sim, é possível. E nós veremos como isso é possível à luz daquilo que o apóstolo Paulo vai trabalhar na sua epístola, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 ao 20. O apóstolo Paulo ele vai expor, ele vai evidenciar a sua saudade pela igreja de Tessalônica, pelos Tessalonicenses. E nós veremos a partir da saudade de Paulo exposta como é possível nós termos relacionamentos saudáveis. Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Convidá-los à abertura da palavra do nosso bom Deus no segundo capítulo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós leremos os versos 17 ao 20. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 ao 20, leiamos. Ora, nós, irmãos orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, enquanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Queridos, antes de nós nos adentrarmos especificamente aquilo que lemos, é importante nós fazermos uma breve recapitulação do que nós já vimos até aqui. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele é o autor desta carta, e no momento da escrita ele estava acompanhado dos seus cooperadores, Silas e Timóteo, ou Silvano e Timóteo. Silas e Silvano é a mesma pessoa. E Paulo ele escreve esta carta que tem por tema a segunda vinda de Cristo. O propósito de Paulo com a escrita desta carta é fazer com que a igreja permanecesse fiel, santa, irrepreensível até a segunda vinda de Cristo. Então Paulo ele escreve esta carta com o propósito de que a igreja se mantesse fiel até que Cristo voltasse até o fim dos dias de vida deles. E Paulo ele vai trabalhar esta epístola basicamente com duas grandes divisões básicas para o nosso entendimento. Dos capítulos 1 ao 3, Paulo ele vai mostrar como este evangelho chegou em Tessalônica. E dos capítulos 4 ao 5, Paulo vai trabalhar como a igreja ela deve ou deveria permanecer no evangelho que eles haviam recebido. Então a primeira parte da epístola, Paulo vai falar sobre a entrada do evangelho, e 4 e 5 sobre a permanência no evangelho. Essa seria uma boa didática para a nossa compreensão. Então, posto isso, dos capítulos 1 ao 3,
Paulo ele vai trabalhar essa entrada do Evangelho, essa recepção, essa chegada do Evangelho na cidade de Tessalônica. A chegada do Evangelho em Tessalônica produziu uma igreja verdadeira, bíblica. E nós aprendemos isso no capítulo 1, dos versos 1 a 10. Nós vimos as evidências de uma igreja verdadeira e analisamos cada virtude da igreja de Tessalônica que a caracterizava de fato como uma igreja autêntica, bíblica e verdadeira. Vimos a fundo cada evidência mostrada pelo apóstolo e aquilo que ele fez, que foi louvar a igreja pelas muitas virtudes que a igreja tinha. Mas não somente isso, a chegada do Evangelho em Tessalônica produziu também um proceder correto ministerial por parte do apóstolo Paulo. No capítulo 2 nós vimos que o apóstolo Paulo ele exerceu o seu ministério com ousadia. Capítulo 2, versos 1 e 2, ele exerceu o seu ministério com exortação, os versos 3 ao 6, e ele exerceu o seu ministério com afeição, o homem afetuoso pela igreja, dos versos 7 a 8, e por fim ele exerceu o seu ministério com abnegação, dos versos 9 ao 12. Então vimos que Paulo ele teve um correto proceder no exercício ministerial na igreja de Tessalônica. Mas não somente isso, dos versos 13 ao 16, nós vimos que a igreja de Tessalônica ela se tornou imitadora das igrejas na Judeia, quanto à perseguição sofrida. Eles sofreram dos próprios patrícios aquilo que as igrejas da Judeia sofreram no passado. E Paulo louva a Deus pela maturidade da igreja, porque essa igreja ela aprendeu e se tornou imitadora das igrejas de Deus quanto ao sofrimento, uma igreja madura, que mediante as perseguições, ela se manteve fiel a Jesus Cristo. E Paulo falou um pouco da característica destes homens, que eram homens perversos. Posto essas coisas, amados, nós nos deteremos agora, de modo mais específico, naquilo que Paulo vai falar a partir do verso 17 até o 20. Paulo ele vai falar das evidências da sua saudade pela igreja dos Tessalonicenses. E ele vai nos mostrar isso de duas formas. A primeira delas, ele vai expressar sua saudade falando do desejo de estar com os irmãos, os versos 17 ao 18. E a segunda forma que ele vai nos mostrar isso é retratando a importância que esses irmãos tinham para ele. Então a saudade dele é expressa pelo desejo de estar com os irmãos e pela importância que esses irmãos tinham para o apóstolo Paulo. Então, posto essas informações, nós vamos falar especificamente agora daquilo que lemos. Paulo ele começa o verso 17 da seguinte forma: Ora, nós, irmãos orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Paulo ele começa o verso 17 expressando claramente o seu desejo de estar com os irmãos. E ele vai usar aqui a expressão orfanados. Por que Paulo ele vai usar essa expressão? Porque anteriormente ele se apresenta como um líder, como alguém que exerceu o seu ministério como uma mãe que acaricia seus filhos. Ele vai dizer isso no verso 7 do capítulo 2. Ele diz: como ama que acaricia seus próprios filhos. Ele exerceu o ofício maternal diante da igreja. Mas não somente isso, no verso 11 ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Paulo, ele, com essa expressão, ele se considera como alguém que de fato exerceu o papel maternal e paternal diante da igreja e entre a igreja, como alguém que foi o gerador daquela igreja. E por isso que ele começa com a expressão irmãos orfanados.
Paulo ele havia saído de Tessalônica, não por medo, mas porque ele entendia que era necessário sair para que ali ele não fosse preso ou morto e desse continuidade aos decretos de Deus por meio da vida dele. Ele ainda tinha algo a realizar e ele sabia disso, e ele entenderia que era estratégico que naquele momento de perseguição, após 3 semanas pregando na sinagoga aos sábados, uma igreja é plantada naquela cidade. As autoridades perseguindo Paulo passam então a persegui-lo. Então Paulo ele precisa se retirar da cidade para que ali ele não fosse preso ou morto. Mas a saída de Paulo não atrapalhou o crescimento e a maturidade da igreja e as operações de Deus naquela cidade. Paulo ele agora escreve para a igreja dizendo que a igreja estava órfã, ou seja, meus irmãos, vocês estão órfãos porque a minha presença não está fisicamente entre vocês. Como alguém que teve frutos no meio de vocês, como uma mãe, como um pai que esteve presente entre vocês, de modo físico e atuante, eu não estou mais entre vocês. Eu estou afastado de vocês, irmãos orfanados. Paulo ele usa essa expressão para demonstrar o sentimento que ele tinha de estar presente entre os irmãos, e também era o sentimento dos irmãos sem a presença de Paulo entre eles fisicamente, como órfãos. Mas Paulo diz: isso é por breve tempo, não porém de coração. Paulo está dizendo: meus irmãos, é verdade que eu estou afastado de vocês, vocês estão órfãos, mas vejam bem, isso é por breve tempo, e apesar de nós não estarmos ligados fisicamente, nós estamos ligados pelo coração, nós estamos ligados espiritualmente. A minha mente não para de pensar em vocês, eu sei que vocês também pensam em mim, então nós estamos ligados pelo coração. E ele continua dizendo: com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Paulo, meus irmãos, ele usa aqui a expressão de desejo com um sentimento forte, intenso, de estar presente dos irmãos face a face. Não era apenas um desejo comum, um desejo qualquer, mas era algo que ardia dentro do coração dele, a distância e a ausência de estar entre os irmãos. E ele diz: eu tenho um desejo ardente de ver-vos pessoalmente. É como se Paulo estivesse dizendo: meus amados, vocês não sabem como eu anelo estar entre vocês. Paulo está expressando o seu sentimento de foro íntimo e demonstrando para a igreja que de fato ele estava com imensa saudade daqueles irmãos, que isso estava causando dentro dele um desejo ardente dentro do peito de estar presente, ele querer estar na comunhão com aquela igreja. E ele diz: eu quero estar pessoalmente entre vocês. Amados, isso aqui para nós é algo importante, porque as dificuldades da vida e os nossos afazeres diários, eles não podem ser usados como desculpa para que nós não tenhamos comunhão fraternal uns com os outros. O que Paulo deixa claro para nós é que nós, como servos do Senhor, precisamos termos comunhão profunda uns com os outros. Paulo está deixando claro que a distância, que as dificuldades, que os afazeres da vida não podem ser colocados como desculpa para que a igreja do Senhor não produza relacionamentos profundos, não produza relacionamentos não superficiais. Ele deixa claro que a distância, ou seja lá qual for o motivo, não pode ser usado como desculpa para que os irmãos não tenham comunhão, não tenham relacionamento profundo. E isso para nós é algo interessante, porque a morte de Jesus Cristo, ela proporcionou para nós, como servos do Senhor, um relacionamento profundo com Ele e não superficial. Então a razão e a base para que nós tenhamos também um desejo ardente de termos comunhão e relacionamento mais profundo uns com os outros, é o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, nos proporcionando um relacionamento profundo com Ele e com o próprio Deus.
Então, quando nós pensarmos em utilizarmos desculpas, situações, pretextos para que nós nos ausentemos da comunhão e coloquemos os afazeres da vida, do cotidiano, como desculpa para que não haja comunhão, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo é aquele que rompeu todas as barreiras para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Amém. E se realmente nós estamos fazendo parte do povo de Deus, e se realmente nós somos parte da igreja fiel do Senhor, precisamos entender que a comunhão ela faz parte do processo de santidade e irrepreensibilidade até a vinda de Cristo. Se Paulo escreve esta carta com o propósito de santidade e de que os irmãos fossem irrepreensíveis, isso implica que você, nesse processo, deve ter comunhão com seu irmão. É inaceitável crentes que não querem ter comunhão uns com os outros. Isso pode refletir claramente que, na verdade, nós não estamos, de fato, nos preparando para a salvação. E a grande verdade, o grande reflexo de que nós estamos em comunhão com Deus, reflete na nossa comunhão com o nosso próximo, da maneira que nós nos relacionamos com os nossos irmãos, e isso vai refletir de fato se realmente nós estamos sendo preparados por Deus, estamos aguardando em santidade a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos e devemos exercitar, meus irmãos, os relacionamentos uns com os outros, e isso de modo mais profundo, mais pleno. Mas não somente isso, Paulo, ele vai dizer que ele queria estar com os irmãos, mas ele vai dizer a razão pela qual ele não pôde estar presente. Paulo ele não é alguém que tem restrição com seus sentimentos. Ele não é um homem orgulhoso quanto à expressão daquilo que está no seu coração diante da igreja, mas ele é alguém específico e detalhista. Se por um lado ele apresenta que ele ama os irmãos e quer estar com eles, e não pode, por outro lado ele vai explicar que é por um motivo de força maior. Não é uma mera desculpa que ele está dando, mas é uma justificativa plausível, e ele vai dar razão para que a igreja compreenda o porquê da ausência física dele entre os irmãos. E ele vai dizer: quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás os barrou o caminho. Paulo vai dizer para a igreja que era um desejo dele particular, eu, Paulo, estar presente entre vocês. Mas ele vai explicar que por uma ou duas vezes ele tentou ir até os irmãos e Satanás barrou o caminho. É importante nós explicarmos essa expressão, Satanás barrou o caminho, porque a partir dessa passagem muitas pessoas às vezes acabam fazendo teologia de modo errado, e às vezes até querendo aplicar que existe duas forças e que por vezes Deus está vencendo e por hora é o diabo, e que as duas forças elas duelam entre si. Mas na verdade não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está demonstrando aqui, o que ele quer explicar para a igreja, e o que nós apresentaremos agora, é que essa expressão aqui quer dizer que Satanás ele é o adversário da obra de Deus. A expressão aqui, Satanás barrou o caminho, é a ideia de alguém que está numa caminhada e ele, para chegar ao outro lado da margem, ele precisa atravessar um obstáculo. E essa expressão aqui, Paulo está dizendo: olha, Satanás atrapalhou o meu caminho. Ele se colocou como uma barreira, me impedindo de ir até vocês. Ele foi alguém que se opôs ao Evangelho de Cristo e se opôs à minha presença entre vocês. Ele foi o veículo que me impediu de estar presente com vocês. Eu não consegui ir até vocês porque ele se colocou como opositor no caminho. E ele faz questão aqui de usar a expressão Satanás para demonstrar uma das funções que o maligno tem, que é de ser o adversário da igreja. E o que Paulo deixa claro é que Satanás não é o adversário de Deus, mas ele é o adversário da igreja. A oposição do maligno não é contra o eterno, é contra nós. É contra nós que ele se opõe. E Paulo está deixando claro que
Satanás teve um desejo de atrapalhar os planos de Deus. Mas é interessante porque muitas vezes podemos olhar para esse texto e perguntar: onde está a vontade de Deus na expressão que Paulo usa? E o nosso irmão João ele vai responder isso dizendo, no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Paulo está demonstrando é que diante da oposição de Satanás existe uma orquestração suprema do Eterno, e que Satanás ele não pode agir fora dessa esfera que Deus o determinou, e que na verdade o desejo de estar com a igreja era de Paulo, não de Deus. E às vezes isso é importante porque nós temos muitas vezes boas intenções, bons desejos em nosso coração, mas nem sempre conseguiremos realizar. Não havia nada de errado entre Paulo querer estar presente com a igreja, era um desejo legítimo, louvável, mas não era o plano de Deus que aquilo acontecesse. E às vezes nós passaremos por coisas que aos nossos olhos parecem ser ruins, mas precisamos entender que aquilo tem um propósito maior que glorificará o nome do Senhor. Amém. Quando Paulo estava preso, ele disse que ele estava preso, mas o Evangelho não. Perceba que aos olhos humanos, Satanás ele teve, de certa forma, um propósito cumprido, mas o plano de Deus era que o Evangelho fosse expandido ali. Então, muitas vezes, até a ação do maligno, que as pessoas têm como ruim, Deus ele transforma em bênção, em bem para nós. Foi assim que ele fez com o nosso irmão José em Gênesis. Veja todo o sofrimento que José passou. Nosso presbítero Walter vai explicar para nós futuramente sobre isso. Mas veja o que Deus fez por meio da vida de José. Veja o grande plano que o Senhor realizou, colocando José como governador do Egito. Então havia um propósito maior por trás de tudo aquilo. E é dessa forma que nós devemos olhar para as dificuldades que enfrentamos, amados. Devemos ter um olhar maior, não um olhar pequeno, micro, diante das dificuldades que se opõem contra nós. Paulo certamente ficou triste, chateado, angustiado, mas ele entendeu em última instância, e ele sabia que Deus estava controlando todas as coisas. Isso é maravilhoso para nós e confortante, porque a oposição maligna ela existe, é real. Nós não podemos negar isso, mas por outro lado, nós não podemos superestimar a ação do maligno, como muitas pessoas fazem. As pessoas querem superestimar a ação de Satanás e esquecem do poder soberano de Deus por trás das coisas. Mas não deve ser assim a nossa postura. Devemos reconhecer sim que as forças malignas existem, mas que elas não são superiores às forças espirituais do nosso Deus. E Paulo vai expressar o desejo de estar com os irmãos. Mas agora ele vai falar sobre a importância que os irmãos tinham para ele. Ele está abrindo o coração, os sentimentos. Estou com saudade de vocês. Quero estar entre vocês. E agora ele vai dizer como vocês são importantes para mim. Ele vai explicar isso para nós. Vejamos a partir do verso 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus e sua vinda? Não sois vós? Perceba que Paulo ele vai tratar, meus irmãos, a igreja, os seus irmãos, na mais elevada e alta estima. Ele vai usar aqui alguns adjetivos para nós no texto. Ele vai chamar a igreja de esperança. Ele vai dizer que a igreja é a razão da alegria. Ele vai dizer que a igreja é a coroa. Perceba que Paulo ele coloca a igreja na mais elevada estima. Era um homem que tinha a igreja numa estima altíssima. E ele vai explicar isso para nós, dizendo que a igreja é a esperança. Ele vai fazer aqui uma pergunta retórica: pois quem é a nossa esperança? A palavra esperança aplicada aqui, ela traz a ideia do desejo de que Paulo tinha de que esses irmãos permanecessem firmes até a vida de Cristo. É o sentimento que ele tinha de olhar para a igreja, como eu estou olhando para vocês, idealizar de que aqui a 50 anos nós vejamos os ossos de vocês. E ele diz para a igreja que vocês são a nossa esperança, no sentido de que
eu espero que vocês perseverem. Eu espero que vocês envelheçam e nós consigamos ver um ao outro neste caminho, edificando mutuamente a igreja do Senhor. É essa esperança que Paulo está dizendo que ele tinha no coração, apesar de estar distante. Meus irmãos, e precisamos também imaginar que nós envelheceremos e como nós envelheceremos como igreja de Deus. Paulo está demonstrando a preocupação e a esperança que ele tinha de que, com o decorrer dos anos, a igreja se mantesse firme, ele pudesse ver pessoas que começou no momento em que a igreja foi plantada, e que a igreja, a partir de um tempo, os irmãos velhos, ele pudesse ver, olha, irmão fulano ali, quando a igreja começou. Mas não somente isso, pessoas agregadas ao povo de Deus. É alguém que tinha uma ardente esperança de que a igreja progredisse, não só em espiritualidade, mas também em número de vidas, em número de pessoas. E ele diz, ou alegria ou coroa. Meus irmãos, vejam um homem plenamente apaixonado pela igreja do Senhor, um homem que amava a igreja a ponto de dizer, vocês são a minha alegria. Meus irmãos, eis aqui a expressão de um relacionamento profundo entre pessoas. Eis aqui o homem totalmente desprendido de sua vaidade, do seu ego, do seu orgulho, derramando seu coração diante das pessoas, expressando, vocês são a minha alegria. Em um momento de relacionamentos superficiais e egoístas, em que as coisas valem mais do que as pessoas, em que o poder aquisitivo vale mais do que valores, eis aqui a Escritura chamando a nossa atenção e demonstrando qual é o padrão de Deus para nós. Qual é a maneira que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Eis aqui um homem totalmente desprendido e com o seu coração rasgado diante da igreja, disposto a se relacionar com o povo de Deus. Mas ele diz, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? A palavra coroa que Paulo aplica aqui, meus irmãos, é a ideia de alguém que está vivendo ou passando por uma prova atlética, um corredor possivelmente, e ele consegue ser vitorioso. Ele está trazendo aqui a ideia do atletismo, que era muito comum nos seus dias em Atenas, demonstrando que as pessoas, que os vencedores, eles recebiam uma coroa. Aqueles que conseguiam vencer a prova atlética, eles recebiam uma coroa. E Paulo está dizendo que vocês são a minha coroa. Paulo está pegando a ideia de alguém que vence e de fato sobe ao pódio, recebe uma coroa, dizendo, sabe aquele corredor que se esforçou tanto para conseguir vencer a prova? A glória dele é o momento que ele sobe no pódio e recebe a sua coroa de vencedor. Sabe o que isso representa, que Paulo está dizendo? Que a igreja é a plena satisfação dele, é a coroa dele. Paulo não está retratando os valores aquisitivos que a igreja possuía, mas ele está falando de sentimentos, ele está tratando de pessoas, ele não está olhando para riquezas, mas ele está falando de relacionamento, de contato, e ele está demonstrando, meus irmãos, vocês são a minha glória. Eu não estou preocupado se você tem dinheiro ou não, eu quero me relacionar com você, vocês são a minha glória. Meus irmãos, que ensinamento profundo para nós. Nós devemos olhar uns para os outros com esse olhar terno. Antes de olharmos para qualquer coisa, um no outro, devemos olhar para o coração. Devemos ter alta e elevada estima uns pelos outros. Meus irmãos, que ensinamento profundo de humildade que este homem está nos mostrando. Em um mundo egoísta em que as pessoas vivem para disputar, para mostrar quem é melhor, para viver de modo imponderado,
para criar uma certa resistência diante da sociedade e demonstrar aquilo que não é, Paulo está mostrando que é o contrário. Enquanto o mundo diz que os fortes é aqueles que devem ser durões, insensíveis, a Escritura está dizendo que é o contrário. Os empoderados, os fortes, são aqueles quebrantados. São aqueles que não se vangloriam, mas são aqueles que vangloriam o próximo. São aqueles que reconhecem o próximo como superiores a si próprio. Veja, meus irmãos, uma maneira sadia e bíblica de olharmos uns para os outros. De, ao invés de apontarmos os defeitos e buscarmos aquilo que é negativo, buscarmos a essência, aquilo que é positivo, e juntamente com esse relacionamento edificarmos mutuamente. É isso que Paulo está demonstrando. Vocês, igreja, são a minha coroa, a minha glória na vinda de Jesus Cristo. Veja o que está, meus irmãos, envelopando a ideia de Paulo. Veja em que atmosfera Paulo está falando sobre relações. Paulo está demonstrando e mostrando e apontando para algo eterno. Ele está fazendo menção das relações humanas, apontando para a nossa relação com o Pai. E o princípio para nós é: se nós não temos a intenção e o desejo de se relacionarmos uns com os outros, certamente não teremos o desejo de estarmos com Deus. Porque o que a igreja está vivendo hoje nada mais é do que o prelúdio do céu. Deus vai salvar a igreja fiel do Senhor. São os eleitos. Não tem como você ficar no seu mundinho na eternidade. Você vai precisar se socializar uns com os outros. Não tem como você colocar desculpas. Na eternidade você vai se relacionar com a igreja fiel do Senhor. E se aqui não for o seu desejo, certamente você pode não estar lá. Se durante a nossa caminhada, a nossa trajetória, você for alguém que queira colocar desculpas para criar relações profundas, é o momento de revermos nossos conceitos, porque talvez não é para a eternidade que estamos indo. Porque a eternidade diz respeito a pessoas, a relacionamentos. E precisamos cultivar boas relações, relações profundas, não superficiais, porque é isso que Deus quer da igreja, e é dessa forma que Ele se relaciona conosco, de modo profundo, como foi o seu sacrifício por nós. Não foi algo superficial, foi algo caro. E por fim, Paulo conclui dizendo e afirmando diante dos irmãos, através desta carta: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, Paulo conclui a sua estima pela igreja dizendo: vocês são a minha glória e a minha alegria. O meu deleite, a minha satisfação, o meu prazer, irmãos, é estar entre vocês. É isso que ele está dizendo. Como nós podemos expressar, meus irmãos, a nossa relação de modo correto, uns para com os outros? Querendo estar uns com os outros, tratando-nos de modo elevado, na mais elevada estima. Se dessa forma procedermos, certamente nós teremos relacionamentos profundos, e certamente o nome do nosso Deus será glorificado, e certamente cumpriremos o nosso propósito de sermos santos e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.